Neste e em outros episódios deste audiolivro, a história não é apenas contada. Ela sopra ao ouvido como quem confidencia um segredo antigo. Cada narrativa carrega em si uma reflexão, um espelho da vida, um sopro de sabedoria. Ouça não apenas com os ouvidos, mas também com o coração, pois só assim as palavras se tornam vivas e transformadoras. Depois, não guarde só para si. Compartilhe este momento com aquelas pessoas que você ama, porque histórias, quando divididas, multiplicam-se em afeto. Então, respire fundo, entregue-se à escuta e permita que a viagem das palavras o conduza. Vamos ouvir. Audiolivro O Silva. Nome verdadeiro Ariel, Leão de Deus. Dedicado a um anjo maravilhoso na vida real, Sônia Maria Pascoal, depois Stutzer. A história de um misterioso rapaz que chegou a Londrina, Paraná. Quem é ele? De onde veio? O que fazia? Para onde vai? Vamos ouvir e acompanhar esta história para decifrar tais mistérios. Aristides mal conseguia conter a emoção. A inauguração da nova panificadora, batizada em honra à padroeira do Brasil, representava não apenas um negócio, mas a vitória sobre anos de sacrifícios, lágrimas e humilhações. E o destino quis que o estabelecimento se erguesse justamente no mesmo bairro onde resplandecia o santuário. Ao lado da esposa, Alzira, e dos filhos, inclusive Silas, Aristides ergueu a voz, embargada de gratidão. Agradeceu a todos os presentes, mas sobretudo a sua família, que suportara com ele os vendavais financeiros e emocionais que antecederam aquele sonho antigo. Um sonho que quase lhe fora arrancado, quando a maior parte da herança da antiga padaria coubera ao ambicioso irmão, Antônio, que com lábia traiçoeira havia ludibriado o velho pai e enganado a mãe, forçando-lhe a assinatura de um testamento injusto. Dona Laurinda, a mãe, estava presente. Os olhos marejados de pranto, agradeceu ao filho Aristides, à nora e aos netos pela acolhida amorosa. Sua voz tremia, mas carregava uma serenidade que só o sofrimento profundo é capaz de forjar. Naquele mesmo tempo, todos sabiam que Maria Teresa, esposa de Antônio, ainda lutava pela vida no hospital, mas já livre da sombra da morte. Antônio, por sua vez, permanecia detido, algemado ao leito hospitalar, acusado de ter transformado a arma que possuía em instrumento de violência contra a própria esposa. O promotor, em denúncia dura, exigia não apenas que a arma fosse confiscada, mas também uma avaliação psicológica urgente, alegando o perigo iminente de sua liberdade. O hospital evangélico, de regras brandas, permitira a visita de alguns familiares. Quando Antônio, abatido e preso ao leito, viu Silas, não conseguiu conter o espanto. Mas você é aquele rapaz que lavava pratos em troca de comida no restaurante. O silêncio se fez pesado como pedra. Foi Dona Laurinda quem o rompeu, erguendo a voz, a dor transformada em espada. Antônio, sempre foste um filho egoísta, ingrato. Nunca reconheceste o amor que teu pai e eu te dedicamos. Foste um mau aluno, enchendo-nos de vergonhas e convocações da escola. Mas tua maior crueldade foi envenenar o coração do teu próprio pai, insinuando que Aristides não era seu filho, que o havia traído. Enganaste-o, roubaste-o, feriste-o na honra. Tu és mau, sim, mas, infelizmente, és meu filho, carne da minha carne. As lágrimas escorreram-lhe pelas rugas, mas sua voz não vacilava. Nos anos em que estive esquecida no asilo, Deus me fez refletir. Aquele sofrimento era necessário para fortalecer o meu espírito. Hoje, na velhice, sei que ainda terei bons momentos com meu verdadeiro filho, Aristides, com Alzira e com meus netos. Quanto a ti, fica com tudo o que roubaste. Mas que fique claro, esquece que um dia tiveste mãe e irmão. Pede perdão a Deus, porque de nós já o tiveste.
Não por justiça, mas porque jamais nos rebaixamos ao nível do agressor. Isso para nós é perdão. Aristides, tomado de um misto de dor e firmeza, aproximou-se e falou com voz grave. Mamãe nos contou sobre o Segundo Testamento, válido e legítimo, feito por papai, assinado por testemunhas e por outro tabelião. Mas não temas, mesmo que nos devolvesses aqueles bens, isso não apagaria a vergonha que carregas, nem te tornaria digno de estar entre nós. Minha nova panificadora já está de pé. A antiga padaria será passada oficialmente para o teu nome. Nós, Alzira, meus filhos e eu, queremos paz. Quando Maria Teresa sair do hospital, virá morar comigo, e a tua entrada em nossa casa está terminantemente proibida, para sempre. Foi então que Alzira se adiantou, seus olhos firmes, mas cheios de amargura. Sei que deveria rezar por ti, Antônio, pedir pela tua vida e tua salvação, mas não posso. Seria zombaria diante do céu, e eu não sou hipócrita a esse ponto. Vive a tua vida sozinho. Esquece que um dia tiveste pais, irmão e esposa. A anulação do teu casamento será ajuizada assim que Maria Teresa tiver alta. Alzira fez uma pausa, respirou fundo e encerrou como quem sela um destino. Perdeu, Antônio. Perdeu tudo, bens, afeto, respeito. E o mais terrível, perdeu o nosso carinho. Adeus. Silas foi o último a se aproximar do leito. Antes, porém, pediu que todos saíssem. Até o policial que vigiava Antônio obedeceu, embora contrariado. Ficaram então apenas os dois, o homem marcado pela violência e o forasteiro de identidade velada. Silas chegou tão perto que Antônio pôde sentir sua respiração. Fitou-o nos olhos, aquele olhar que não acusava, mas atravessava a alma, e falou com voz firme, carregada de compaixão e juízo. Para os de coração puro nunca importou a minha aparência, mas homens como você só enxergam o exterior. Nunca compreendeu o que significava lavar a louça de um restaurante em troca de um prato de comida. Nunca entendeu a palavra caridade. Nunca experimentou o verdadeiro sentido do amor ao próximo, nem mesmo da compaixão pelos necessitados. A voz de Silas, embora calma, cortava como lâmina. Nós não podemos interferir no mundo físico. Só nos é permitido soprar sugestões, inspirar escolhas, em sussurros que vocês chamam de telepatia. Mas naquela noite recebi permissão do alto. Desviei a sua mão, porque o crime que você intentava cometer não poderia ser consumado. Nem mesmo Caim recebeu absolvição por matar o próprio irmão. Antônio fechou os olhos, como se tentasse fugir das palavras, mas Silas prosseguiu. Sua esposa viverá. Você, porém, carregará a marca, não na fronte como o primeiro homicida, mas em seu braço. Sempre que olhar o seu pulso direito, lembrará, tentou matar quem um dia o amou. Essa cicatriz será sua sentença diária. Fez uma pausa e sua voz suavizou. Não nos é permitido julgar. A lei dos homens o condenará no tribunal da terra, mas um dia você comparecerá diante do tribunal celeste. Que nesse dia o juiz eterno tenha piedade da sua alma. Você não verá mais, nem como desfigurado que limpava a calçada, nem como realmente sou. Mas estarei velando por meus pais adotivos, meus irmãos, por sua ex-esposa e por sua mãe. Então Silas ergueu-se e sua forma se transfigurou. Diante dos olhos de Antônio abriram-se asas imensas, faiscantes de luz. O forasteiro revelava enfim sua verdadeira natureza. Antônio começou a gritar, gritos lancinantes que ninguém fora daquele quarto ouviu. Apenas ele e Silas partilharam daquele terror. Sua alma, sombria e endurecida, não suportou a visão da pureza. Depois de tanto esforço, caiu inerte no leito, desmaiado. Silas voltou-se para a porta, recompôs-se e disse calmamente aos que aguardavam no corredor: podem ir, está tudo resolvido. E todos sentiram de repente como se um peso imenso tivesse sido retirado dos ombros. Saíram em silêncio, Aristides, Alzira, Dona Laurinda e Silas, sem trocar palavra alguma. Era como se a própria respiração fosse um excesso. Quando chegaram em casa, Alzira rompeu o silêncio. Ao se despedir do marido, disse apenas: procure notícias de Maria Teresa, meu querido. Preciso saber que ela está fora de perigo. Beijou-o, entrou com a sogra e Aristides, pensativo, seguiu para a Santa Casa. Por uma coincidência que só o céu poderia orquestrar, encontrou os médicos reunidos no posto de enfermagem.
As notícias eram boas. Maria Teresa reagia acima das expectativas. A cirurgia no baço fora bem-sucedida, as lesões do rosto eram superficiais. O tempo e alguns curativos seriam suficientes para devolver-lhe o semblante. O hospital, dirigido pelas freiras da cidade, chamava aquilo de um raro caso de autorrecuperação. Os fiéis o nomeavam de outra forma, milagre. Em poucos dias, Maria Teresa receberia alta, voltaria para casa e, com o coração refeito, recomeçaria a vida. Embora cercada pelos melhores médicos, a jovem no centro cirúrgico da Santa Casa parecia estar à mercê de um destino cruel. Às vezes basta um arranhão para transformar-se em gangrena, e ali, diante deles, uma simples queda desdobrara-se em tragédia. Os especialistas olhavam incrédulos. Como compreender que um acidente tão banal tivesse consequências tão devastadoras? O rosto da paciente, a jovem médica, filha de um professor respeitado, estava dilacerado. 2 fraturas opostas na mandíbula. De um lado, o osso rompia para fora. Do outro, enterrava-se na gengiva, rasgando nervos profundos, atingindo o trigêmeo, condenando-a talvez por toda a vida a dores lancinantes. Fizeram tudo o que a ciência e o juramento lhes permitiam. Chamaram o renomado Dr. Adelino Ferreira, neurocirurgião formado na Alemanha, autoridade em neuralgia trigeminal. Mas, mesmo diante de tamanha competência, sabiam que a medicina dos homens encontra sempre um muro de sombra. Implantaram platina no lugar do maxilar e da mandíbula partidos. Dentes muitos foram perdidos. E o que mais pesava em todos, conheciam a vaidade daquela jovem, a beleza que sempre a acompanhara, agora ameaçada de jamais voltar. A sala ainda cheirava a sangue e éter quando o médico entrou em silêncio. Sem se apresentar, aproximou-se do corpo da irmã, contemplou demoradamente aquele rosto desfeito e, com um gesto simples, baixou a máscara. Era o irmão mais velho de Cláudia. Também médico, também professor, vindo de São Paulo num voo fretado, não para operar, mas para sustentar a família com sua presença. Olhou, agradeceu aos colegas e retirou-se sem palavras. No corredor, o fardo rompeu-lhe o peito. Chorou convulsivamente. Sabia, o belo rosto da irmã não mais existia. Cirurgias poderiam moldar cicatrizes, mas nunca devolveriam o que o acaso roubara. Ainda assim, ergueu os olhos ao céu, agradecendo pela vida que restava. Rezou na pequena capela, fez o sinal da cruz e tomou um táxi até a mansão dos pais, em Higienópolis. No trajeto, mergulhado em silêncio, sentiu um cansaço imenso, como se séculos o esmagassem. Pensou, o que é a vida senão um sopro? Num segundo tudo se desfaz e só ele pode entender a lógica desse mistério. Murmurou quase sem voz. Curvo-me à tua vontade, meu Deus. O taxista, intrigado, perguntou se estava tudo bem. O médico forçou um sorriso e respondeu, Está tudo bem comigo. Ao chegar ao palacete, encontrou a mãe e os irmãos à sua espera. Esperavam por notícias, más ou boas. Ele foi direto, sem rodeios, com a frieza que apenas a verdade impõe. Nossa irmã ficará marcada para sempre. A mãe, que já suportara dores e lutos, chorou como se fosse a primeira vez. Entre soluços, murmurou, foi o orgulho dela, o orgulho a derrubou. Os exames revelavam ainda mais horrores, afundamento do osso frontal, perfuração do cérebro, as consequências impossíveis de calcular. Não havia como saber se os bilhões de neurônios, essa sinfonia delicada que rege o corpo e a alma, voltariam a se recompor. Só o tempo, esse senhor implacável, que governa acima da ciência e da fé, poderia revelar o que restaria de Cláudia. Memória, movimento, razão ou apenas silêncio? De nada adiantaram os conselhos que lhe demos, seu pai e eu. Foram palavras lançadas ao vento. Ela sempre foi arrogante, rebelde, altiva como quem desafia até o próprio céu.
Quantas vezes me irritei, quantas vezes ergui a voz para corrigi-la, e ainda assim ela sorria do meu desgosto, gargalhava diante de minhas repreensões. Era como se nada pudesse domar aquele espírito indomável, mas Deus sabe o que faz, Ele sempre sabe o que faz. Que essa tragédia não a torne ainda mais endurecida do que já era, foi o meu único pedido em oração. O filho, que acompanhava a vida dos irmãos através dos telefonemas diários da mãe, compreendia bem o que aquelas palavras significavam. Sabia, no fundo do coração, que psicólogo nenhum seria capaz de mudar o caráter da irmã, e murmurou como quem se entrega ao destino. Seja o que Deus quiser. Os irmãos, num só suspiro, responderam: Amém. E naquele instante, uma lembrança antiga lhe atravessou a mente, a Ilíada de Homero. Recordou Heitor, o herói de Troia, tombando pela lança de Aquiles, e o pressentimento terrível de que sem seu defensor mais valente a cidade estava condenada. Assim também parecia ser o destino de sua família, marcada pela ferida de dentro, condenada pelas escolhas de um só. Antônio, ao deixar o hospital, não voltou para casa. Foi direto para a prisão. Os golpes que desferira na esposa, a coronha do revólver que lhe abriu feridas, os chutes impiedosos que lhe esmagaram o corpo justificavam a medida mais dura. Estava escrito: prisão preventiva até a sentença final, que todos sabiam seria condenatória. Maria Teresa, sua vítima, resistiu. Mesmo aos 50 anos, reagiu bem às cirurgias. Em 10 dias, os médicos a deixaram voltar para casa, temendo mais as infecções hospitalares que as sequelas físicas. A ciência já alertava, antibióticos populares haviam sido abusados e novas bactérias resistentes surgiam, invisíveis e letais. Mas a maior pergunta que lhe queimava a alma não tinha resposta médica. Para onde ir? Seus pais já não viviam, sua herança fora dilapidada pelo marido irascível e retornar ao lar conjugal era impensável. O simples imaginar daquele espaço fazia suas mãos tremerem. Foi então que Aristides e Alzira, em visita ainda no hospital, lhe estenderam a mão. Venha morar conosco, disseram com ternura. Será cuidada, será amada. Fará companhia à nossa mãe, Dona Laurinda, que sempre lhe teve como filha. Naquele instante, Maria Teresa chorou em silêncio. Pensou no abismo entre os dois irmãos. De um lado, Antônio, egoísmo, ira, destruição. De outro, Aristides, caridade, respeito, alegria simples. Um amava sua esposa e filhos, adotara até mesmo o forasteiro Silva, agora Silas, como verdadeiro filho. O outro só sabia ferir, enganar, corromper. Quanta diferença cabia em 2 homens saídos do mesmo ventre. Diferença irreconciliável que apenas o tempo confirmaria. Cada um seguindo seu caminho, mas em direções opostas. Um rumo à ruína, outro rumo à paz. Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes. E Jesus respondeu: não até 7, mas até 70 vezes 7. Sim, o perdão é a essência do Evangelho, mas perdoar não é permitir-se ser eternamente vítima. O cristão não é chamado à ingenuidade, mas à dignidade. Perdoar significa não devolver o mal com o mal, mas também não se submeter indefinidamente à violência. Amar o próximo como a si mesmo implica, antes de tudo, amar-se. Afastar-se daquilo que corrói, que mata a alma, é também obediência ao mandamento. Pois como se pode amar verdadeiramente o outro, se não se ama a si mesmo? Podemos tirar algumas lições profundas sobre o sofrimento e a fragilidade humana. O acidente que desfigura a jovem médica e o desespero de Antônio diante de Silas revelam a mesma verdade. A vida é um sopro, frágil, instável, sujeita a reviravoltas repentinas. Essa consciência é um convite à humildade. Quando acreditamos que dominamos o tempo e o corpo, basta um instante para sermos lembrados de nossa condição limitada. Sobre o orgulho e a queda, a mãe da jovem reconhece: foi o orgulho dela, o orgulho a derrubou. Também Silas aponta para Antônio a incapacidade de entender a compaixão. A lição é clara: o orgulho ergue muralhas, a humildade abre caminhos.
A soberba cega, afasta, endurece. A humildade aproxima, cura, redime. Sobre justiça e misericórdia. Nos dois relatos há uma tensão entre a justiça dos homens e a justiça divina. Antônio enfrentará o tribunal terreno, mas também o tribunal celeste. A jovem médica sofreu o peso da carne, mas encontrou no milagre uma misericórdia que ultrapassa a lógica médica. Isso nos ensina que a verdadeira justiça não é apenas punição ou cálculo, mas também compaixão e perdão. Já sobre o mistério do amor e da proteção, Silas, revelando-se como ser alado, protege não apenas aqueles que ama, mas até os que o rejeitaram. O irmão que chora pela irmã desfigurada, mas agradece pela vida preservada, mostra que o amor permanece como o único vínculo capaz de sustentar o humano no abismo da dor. A grande reflexão final. A vida nesses relatos é palco de contrastes, dor e esperança, orgulho e humildade, queda e redenção. O que aprendemos é que nenhum sofrimento é em vão quando abre espaço para a compaixão, que a beleza verdadeira não está no rosto, mas no coração, que os tribunais da terra são limitados, mas o tribunal do céu pesa com a balança da misericórdia. Em resumo, somos frágeis, mas chamados à humildade. O orgulho destrói, a compaixão reconstrói. A justiça sem amor é vingança. O amor sem justiça é ilusão. E no fim, a vida é menos sobre a aparência e mais sobre o quanto amamos e cuidamos uns dos outros. A vida é sopro breve, frágil e fugaz. Num instante se ergue, noutro se desfaz. É chama luzindo em meio a vento errante, e noite é rastro de estrela cadente. O orgulho constrói barreiras entre nós. A humildade abre veredas de amor. Um levanta muros de pedra de vaidade, a outra lança pontes de luz e bondade. Milagre não é afrontar a razão, é sentir um raio de luz na desilusão. Que em meio a sombras e dores revela o divino a nós pecadores. O orgulho constrói barreiras entre nós, a humildade abre veredas de amor. Um levanta muros de pedra de vaidade, A outra lança pontes de luz e bondade. A dor que humilha também purifica, e a compaixão é chama que edifica. O sofrimento cruza o peito e faz sangrar, mas em silêncio ensina a caminhar. o mundo se ilude com brilho superficial, mas a verdadeira beleza é espiritual. Quem crê e se doa mesmo na dor e na treva, faz da própria vida uma estrela que se eleva. Milagre não é afrontar a razão, é sentir um raio de luz na desilusão. Que em
Só o amor permanece, nada mais interessa. Do mundo se fecha, só o amor permanece, nada mais interessa.